Bom, eu estou aqui hoje para falar sobre Feng Shui, ou Feng Shui. Mas eu vou falar uma coisa prática da linha que eu sigo, que eu acho que é mais importante. O que é a coisa prática? Primeiro tem que ter bússola. Eu estava mostrando, bússola. Eu tenho duas, eu uso duas. Tá? Para quê? Para ter a direção da porta de entrada. Eu não vou ensinar a ver o quadrante inteiro, né? Porque são 8 casas e mais o centro. O centro mistura todas as casas que existem. Então a gente tem o quê? A gente tem uma divisão que é norte, sul, leste, oeste, por isso que eu uso a bússola básica, e tem as outras casas intermediárias, né? Nordeste, sudeste, noroeste e nordeste. Mas o que é interessante primeiro dizer é o seguinte: a concepção do chinês sobre isso daí tem muito ponto de similaridade com a nossa do indígena aqui. Então eu estava fazendo um comparativo dos nossos índios, né, que vivem mais ou menos também na mesma época que foi criado a medicina chinesa, tá? Então, se você pegar o nosso indígena, ele tem o mesmo tipo de capacidade de entendimento do universo do chinês antigo. Tá certo? Mas o legal de ver aqui, nessa coisa do chinês, da geomancia chinesa, que é o Feng Shui, é que eles têm uma linha norte e sul, tudo bem, são casas boas, tá? Mas a leste-oeste não é legal. Então, a tua porta, o certo não é nem olhar o sol nascente, nem o poente. A porta de entrada, a entrada principal. Por quê? Porque é justamente o que eles falam de caminho das almas. As duas culturas. Lá o chinês é a linha do demônio, né? E aqui é o caminho das almas mesmo. Mas é interessante que eu fui aprendendo e fui vendo é que não pode ter nenhuma porta, nenhuma janela dentro da casa que não só se alinhe com essa direção, quer dizer, primeiro é assim, a porta de entrada não pode estar para nenhuma dessas casas, nem norte, nem leste, nem oeste. Tá bom? Por quê? Porque já é uma casa muito ruim. É a pior possível. Então, se tiver norte e sul, tudo bem. É uma coisa boa. Tá? Talvez não seja a melhor possível, mas é muito boa essa direção. Então, é fácil da gente entender, porque a gente aprende, né? Aqui é olhar o que é norte e sul. Você põe a mão por um lado, né, no nascente, põe a outra no poente, você sabe onde que é o norte e onde é o sul. Certo? Todo mundo aprendeu isso, acho que no ginásio, né? Faz aquela... O sol nasce aqui na direita, se põe na esquerda, você está virado pro sul, né? Deixa eu fazer pro norte, desculpe. Ele está invertido. Então você tem essa visão, você já consegue, mesmo sem bússola, descobrir se a tua porta de entrada está virada para uma dessas. O outro, em relação ao cômodo, a porta e janela em relação a um cômodo, não estar alinhado com a linha leste-oeste, precisaria ter uma planta da casa, você saber onde é o centro da planta da casa, isso já fica um pouquinho mais difícil. Então, se houver, porque às vezes você tem manifestação dentro da casa. Então, o que é manifestação dentro da casa? Quando tem esses alinhamentos leste-oeste. Você percebe coisas se mexendo, você tem às vezes muito barulho dentro da casa, coisa que acontece sem ter gente perto, tá? Bicho que fica muito, né, atrapalhado dentro da casa. Você pode ouvir coisas, né, ver coisas, aquela coisa do ocidental mais comum. Mas também tem isso no chinês, eu acho interessante isso.
E eu fui em muitas casas, eu virei não vou dizer especialista nisso, em casa com problema, né? Porque e neste tipo de problema, de manifestação, tá? E é assim, eu acreditava que não haveria uma interferência direta do daquela energia, que pode ser, que o pessoal fala de entidade ou não, porque existem outros tipos de manifestação de energia e que influenciam a gente. Então a pessoa fica perturbada, quanto mais sensível, mais perturbado fica. Tá? E pode ficar doente também. Ou às vezes não consegue dormir no lugar. Tá? Então você começa a não passar bem no lugar. E em muitos casos, a casa com problema, assim que muda, a pessoa, uma das pessoas, às vezes não é uma só que muda na casa, fica doente. É uma doença repentina. O meu interesse começou justamente com isso, tá? Eu já tinha visto aquelas, o pessoal fala casa que a pessoa, casa mortal, né, e tudo mais, mas isso do lado esotérico ocidental. Depois eu fui ver isso no Feng Shui, no Feng Shui. Então existem mesmo essas casas que fazem a pessoa sofrer acidente, coisa pega fogo dentro da casa, tá? Não só aquelas manifestações de poltergeist que existem, mas coisa que estraga mesmo. Tem lugar que estraga. Você põe uma televisão no lugar, ele queima, você põe um aparelho ali, ele vai destruir, tá certo? Então tem isso também. Então o conhecimento, como ele é muito vasto, é igual qualquer coisa da medicina chinesa, é extremamente assim, cheio de detalhe, tá? Tanto que o norte não é o norte puro que a gente usa. A gente usa uma variação. Então você tem 8 casas, que é o Pacuá, 8 lados, né? Então você tem esses 360 graus do círculo dividido em 8 casas, dá 45 graus, tá? Mas só que assim, o norte, o zero, que é o norte da bússola, ele que é onde você encontra aquela agulha apontando, né? Ele é o centro da casa. Então ele tem 22,5 para um lado e 22,5 para o outro. Então o centro é zero, mas eu tenho 22 até 22,5 graus adiante e 22,5 antes, que é 300 e... Espera aí que eu já digo. 337,5, tá? Graus. Então você vai pegar a tua bússola para saber se sua porta de entrada está nesse ângulo norte, por exemplo, tá? Então você tem o zero no meio, a agulha você põe ali em cima do zero, para saber se ela é para o norte. Se não for, o que acontece? A bússola vai apontar sempre para o norte, então você vai ter que girar a tua bússola até alinhar com zero. Alinhou com zero, aí você vai ver o número para onde ela está. Tá certo? Então, o oeste e o leste não é 90 graus a partir do zero e 90 graus, que é 270. Tá? Ele é o centro da casa também. Então você tira 22,5, eu vou fazer assim que é mais fácil, tá? Porque senão eu ia passar os números, e acrescenta 22,5 do 90, tira 22,5 de 90, você vai ter uma casa que não presta. E de 270 se acrescenta mais 22,5 e menos 22,5 para ter a outra casa que não presta, que é o leste e oeste. Enquanto norte e sul é 0 e 180. Tá? Então 22,5 para mais ou para menos de 0, você tem o que é considerado o norte. E 180 mais 22,5 e menos 22,5 para descobrir o que é sul. Então essas duas norte e sul são casas boas de você ter como porta de entrada. Então você chega na frente da porta, voltado para fora, pega a tua bússola e consegue descobrir isso. Por quê? Porque é assim, a porta de entrada é por onde entra o Qi na casa.
E isso arruma a casa dentro, tá? Seguindo uma ordenação própria de cada uma das direções. Então não existe o pacoá muito simples do diagrama pós-natal, que você tem a casa 1, que é ligada à água, ligada ao trabalho, que o pessoal usa normalmente, e a casa 9, que é a do fogo. São casas, uma análise muito simples, muito simplista, eu considero. Porque nem sempre você tem o norte e o sul, né, que eu falei, né? Nem sempre você tem a porta voltada para o norte e para o sul. Tá certo? Então você tem outras possibilidades. E essa alteração da direção movimenta as casas internas do pacoá. Tá certo? Então nós temos 8 casas, nós temos eu vou usar o básico só para dizer quais são as casas. O 1 é ligado à água, é a do trabalho, né? A do 2 é ligado a relacionamento é terra, tá? A 3 é trovão, é madeira, mas é trovão, é uma casa de trovão. Então, enquanto a 1 é trabalho, a 2 é relacionamento, é assim, relacionamento mais de casal. O 3 é ligado à parte de ancestralidade